E aí, gente, tudo bom? Estamos de volta no aulalivre.net. Eu sou o Zé Ricker e a gente vai ver hoje na biologia o transporte pela membrana 1. Foi dividido em duas partes para facilitar o nosso entendimento. Gente, olha só. Vamos definir de uma forma geral inicialmente. A membrana plasmática, lembra que a gente viu lá na aula passada? Espero que vocês tenham acompanhado isso na apostila, tenham feito as questões. O que chama muito a atenção? A nossa membrana plasmática é semipermeável. O que nós estudaremos agora? A permeabilidade desta membrana. Lembra assim, ó, o transporte pela membrana ele pode ser passivo ou ativo. Transporte pela membrana é passivo, lembra? Quando não gasta energia. O grande diferencial de vocês e o que garante para vocês a aprovação, tanto no vestibular como no Enem, é saber por que não gasta energia. Porque é um transporte que busca o equilíbrio. O transporte ativo é aquele que gasta energia, que tem consumo dessa energia que vocês vão descobrir em algum momento que chama-se ATP. Por que o transporte ativo, por que ele gasta energia? Porque ele vai contra este equilíbrio. Uma coisa muito marcante que a gente tem que ver é basicamente quais são esses processos. O primeiro deles, chamamos de difusão simples. Lembra assim, ó, um meio concentrado nós vamos chamar de hipertônico. Um meio menos concentrado é o hipotônico. Então lembra, hipertônico muito concentrado, hipotônico pouco concentrado. Na difusão simples, a gente pode exemplificar como eu tenho aqui no quadro. É um experimento que a gente faz em sala de aula. Eu pego um becker com água, e pingo uma gotinha de corante. Quando este corante atinge a água, ele não vai afundando assim, como se fosse, sei lá, um corante alienígena. Não, ele simplesmente vai se espalhando. A gente usa o termo, ele se difundiu pelaquela água. Isso é para vocês enxergarem que a ideia é uma distribuição de quem? Do soluto. A célula faz isso. Nós podemos encontrar um transporte de difusão simples, aonde é passado soluto, lembra, soluto, do meio mais concentrado para o menos concentrado. Pensa, esse soluto, quando ele vai do mais concentrado para o menos concentrado, o fluxo está buscando igualdade e por isso é classificado como um transporte passivo que não tem gasto de energia. Muito comum a gente enxergar essa difusão simples com os gases, que são muito pequeninos e se difundem pela membrana. Exemplo, uma célula que tem muito oxigênio dentro dela, então o meio dentro intracelular ele está hipertônico. Comparado com a parte de fora da célula, que não tem muito oxigênio, que está hipotônico, qual seria o movimento natural, o movimento sem gasto de energia, o transporte passivo? Seria esta difusão simples da passagem do oxigênio de dentro para fora. Uma coisa bem marcante é trabalhar com a difusão simples, só que a difusão simples não com soluto, mas sim com o solvente. Esse caso é tão especial que a gente até chama de osmose. Aqui vocês têm que ter bastante cuidado, porque as questões elas são muito interpretativas. Geralmente eles botam um experimento, eles contam uma história, são questões com texto grande, onde o aluno tem que prestar muita atenção. Vocês têm exemplo dessas questões na apostila. Uma coisa marcante é lembrar assim, ó, quer ver? Ó? Eu pego 3 soluções, vamos pegar na ordem que a gente colocou na apresentação. Eu tenho uma solução hipotônica. O que é uma solução hipotônica? É uma solução menos concentrada. Lembrem, sempre tem um referencial. Quem é que é o mais concentrado? A célula. Então, se eu estou falando, o meio é hipotônico, a célula é hipertônica. É tipo cara ou coroa. Se eu escolho cara, só sobra coroa para vocês, certo? Agora, a outra solução é uma solução isotônica. Iso é de igualdade. Então, eu coloco a célula, eu mergulho a célula num meio onde vai ter o quê? Vai ter a sua mesma concentração. E o terceiro caso é a solução hipertônica. Lembrem, a solução ela é muito concentrada, logo a célula é menos concentrada. Um comportamento muito comum nas questões está associado com quem? Com a ideia de mergulhar tanto uma célula animal como uma célula vegetal. Quer ver? Vamos começar com a parte de cima. Eu pego uma célula animal, e geralmente a célula animal é um eritrócito, é um glóbulo vermelho, é uma hemácia, e coloco ela numa solução hipotônica. Primeiro pensamento, eu mergulhei uma hemácia no meio hipotônico. Quem é mais concentrado? O meio ou a hemácia? Se o meio é hipotônico, se a solução é hipotônica, a hemácia só pode ser hipertônica. Então o que acontece? Lembrem, é só um modo lúdico de entender. É como se o meio hipotônico olhasse para a célula e pensasse: ó, pobre célula,
tão concentrada, vou diluí-la. E manda água para dentro dela, tentando fazer essa diluição. A célula, a hemácia, ganha água e quando ela ganha, ela fica inchada. Inchada não é um termo muito bonito. Eles vão falar que a célula está túrgida. E ela faz o quê? Ela ganha água e explode. Quando a célula explodiu, ela sofreu uma lise celular. Nas hemácias, a gente até pode chamar de uma hemólise. É um termo bem comum. Lembrem, hemácias hemolizadas foram hemácias que foram colocadas em meio hipotônico e por osmose ganharam naturalmente, sem gasto de energia, água. E isso é bem marcante. Tá, quando eu coloco ela no meio isotônico, como eu não tenho diferença de concentração, não vai ter fluxo osmótico, a gente não enxerga essa osmose. Tá? Agora, quando eu coloco no meio hipertônico, quem é mais concentrado? Lembra, o meio hipertônico. O meio é mais concentrado. É como se a célula agora, a hemácia hipotônica, olhasse para o meio e pensasse: ó, pobre meio, tão concentrado, vou diluí-lo. E manda água para o meio. Pensem, uma célula que perde água do seu citoplasma, ela vai ficar inchada? Não vai, ela murcha. E murcho também não é um termo muito bonito, não vai aparecer esse termo em prova. A célula aqui, no caso, perde a água, a hemácia sofre uma crenação. E ela realmente diminui o seu volume, é uma célula crenada. Lembrem uma coisa bem marcante. Lá no primeiro caso, quando ela sofreu uma lise celular, ela rompeu por quê? Porque ela tem um glicocálix ao seu redor. Lembra da nossa primeira aula? Onde nós tínhamos o glicocálix que dava proteção, mas não é uma proteção significativa. Por outro lado, quando trabalhamos com uma célula vegetal e mergulhamos nos 3 frascos, vamos ter comportamentos diferentes. Quer ver? Primeiro, eu coloquei essa célula vegetal no meio hipotônico. De novo, célula vegetal em meio hipotônico. Se o meio é hipotônico, sobrou o que para a célula? Ela só pode ser hipertônica. Ela é hipertônica em relação ao meio. O que acontece? O meio olha para a célula e diz: ó, pobre célula, tão concentrada, vou diluí-la. E manda por osmose, sem gasto de energia, buscando equilibrar o quê? Aquela diluição dela. Gente, a célula ganha água. Quando ela ganha água, ela vai ficar inchada e ela não explode. Ela não vai explodir basicamente, principalmente porque tem uma parede celular ao seu redor. Lembra a parede celular que nós vimos lá na primeira aula? O que a parede celular fazia? Ela dava proteção? Não, ela dava muita proteção. E essa proteção garante que essa célula vegetal fique daquela forma, inchada. E lembra, não vai aparecer o termo inchada, a célula vegetal ficou túrgida quando mergulhada em um meio hipotônico. Quando eu coloco essa célula vegetal no meio isotônico, ela fica normal, não acontece nada. Lembrem, para que ocorra o processo de osmose, é obrigatório que tenha uma diferença de concentração. Iso e iso fica igual, não vai ter mistério. Agora, quando eu coloco a célula vegetal num meio que é o meio hipertônico, lembra, o meio é hipertônico, sobrou para a célula o quê? Ela é hipotônica. É como se ela olhasse para o meio e pensasse: ó, pobre meio, tão concentrado, vou diluir. E ela perde água. Muito cuidado com esse termo. Esse termo é muito parecido com outro da célula animal, então não faça essa relação. Uma célula vegetal, olha o que eu vou falar, uma célula vegetal, certo? Que perde água para o meio, por osmose, sem gás de energia, buscando diluir aquele meio que era mais concentrado, o que ela acontece? O fenômeno é plasmólise. É uma célula plasmolizada e por mais que tenha esse lise, a gente acha que ela vai explodir. Não, mas ela murcha. Ela fica com uma redução, não muita, porque a parede celular também é rígida o suficiente, mas na parte interna a gente consegue enxergar o seu citoplasma reduzido. Uma coisa bem marcante que a gente tem, e vocês têm que estar bem resumidinho na cabeça de vocês, é o seguinte: a difusão simples, tá, é passagem de soluto do mais concentrado para o menos concentrado, que são os pontinhos. A osmose, que também está no mesmo conceito praticamente de difusão simples, é a passagem de solvente. E a passagem de solvente, e o nosso solvente universal, o solvente celular universal é a água, é a passagem de solvente do menos para o mais. Então lembra, de novo, se difusão simples é passagem de soluto do hiper para o hipo, na osmose é passagem de solvente do hipo para o hipertônico. Não pode confundir, isso aparece demais na prova de vocês. Certo, gente? Vejo vocês na próxima, aqui no aulalivre.net.